Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro aberta a 115ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do segundo período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Ninfo para fazer a leitura do versículo bíblico. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus, capítulo 5, versículo 11. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Ninfo. Boa tarde. Não temos 10, né? Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Não conseguimos ainda aprovar a ata por falta de quórum. Presença convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, vereador James Schroeder. Meio rouco da vitória do Flamengo. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, recebemos do vereador Lio Wilson Correia o requerimento número 373, que pede a retirada do projeto de lei ordinária número 26/2019. Do senhor prefeito municipal, recebemos a mensagem número 78, de 21 de novembro de 2019, capeando o projeto de lei número 249/2019, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o uso de imóvel à Associação de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal e Deficientes Auditivos de Joinville, a Profis. Também do seu prefeito municipal, a mensagem número 79, de 22 de novembro de 2019, capeando o projeto de lei número 250, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no âmbito da Secretaria da Saúde. Também do senhor prefeito municipal, a mensagem número 80/22 de novembro do corrente ano, capeando o projeto de lei número 251/2019, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no âmbito da Secretaria da Fazenda. Da vereadora Tânia Larson, o projeto de lei complementar número 61/2019, que acrescenta o dispositivo à lei complementar número 360, de 19 de dezembro de 2011, que institui o programa Proteção Animal no município de Joinville. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador James Schroeder. Horário destinado aos partidos, artigo 126 do Regimento Interno. O MDB, 15 minutos. O vereador Richard. Número bom esse 15 ali, né, presidente? Aliás, nós temos a honra de no tempo partidário, consolidar o número de nossa legenda. Presidente, o assunto que me traz aqui é que, apenas para refletir, né, no momento estamos todos alegres, comemorando a nossa existência de vida, os feitos, né, as coisas que construímos, principalmente eu que laborei por 30 anos cuidando da segurança pública deste município e tive a honra de não só trabalhar na segurança pública, bem como em todo o seu processo de circunscrição criminal. Então, presidente, no final de semana nós nos reunimos
primeiro pelotão do estado de Santa Catarina, o primeiro pelotão de operações especiais montado pela Polícia Militar do meu estado, o primeiro pelotão que trabalha e começa a atuar de forma diferenciada, alicerçado em um grande problema que tínhamos, talvez alguns dos senhores aqui possam lembrar, mas o Brasil vivia um esquema ou um problema de ordem ou de ausência de ordem, com greves espalhadas pelo país inteiro. E, aliás, foi nesse momento que surge, então, o pelotão de operações especiais, carinhosamente chamado de choque. O vereador Fábio D'Alonso deve lembrar um pouco disso. Mas esse pelotão era composto por homens que dedicavam as suas vidas na manutenção da ordem pública e que, além da escala de serviço, tinham esses homens a importância de treinar e de se adestrar às necessidades que surgiam. Afinal de contas, a Tupi, na época, havia mais de 8.000 servidores, 8.000 funcionários, e que, quando se movimentavam em paralisações, havia um risco muito claro às comunidades que por ali estavam. Então, se deslocavam este grupo de choque de homens para a manutenção da ordem e da segurança pública. E nós, vereador Fábio D'Alonso, numa oportunidade de sábado, reunimos os mais antigos membros deste pelotão, e eu tive a honra de servir durante 20 anos, e a honra de ser pensado em meio a mais de 1.170 homens para compor esse pelotão. Nada diferenciado dos demais, mas que tinha a obrigação de, numa escala de serviço muito justa, a desenvolver mais qualidades, mais treinamentos para poder conter a criminalidade que crescia e para a manutenção da ordem nas eventuais vezes que fomos chamados. Aliás, não apenas em Joinville, mas em toda a região, vereador Ninfo. As empresas estavam em movimentação, os sindicatos, e nós éramos dispostos entre Blumenau, Jaraguá, Joinville, o Porto de São Francisco do Sul, em várias frentes da manutenção da ordem e da segurança pública. Era esse pelotão, então, chamado para desenvolver esta habilidade que havia treinado ou adestrado para isso. No sábado, comemorávamos a existência, felizes, contando histórias, aliás, histórias que não são relatadas em livros, mas que ficam na parede dos batalhões. E por lá, vereador Fábio D'Alonso, Vossa Excelência que teve a oportunidade de servir, muito recentemente tem contato com aqueles que comandou, eu fiquei muito feliz porque um dos membros deste pelotão, o sargento Ronel, me disse, sargento Harrison, que era assim chamado no pelotão, nós temos nomes de guerra, suas histórias permanecem lá até hoje, e começou a contar N ocorrências, vereador Mauricinho, que me arrepiam até agora, porque nós deixamos uma marca muito importante dentro daquele pelotão e que serve de alicerce àqueles que estão hoje desenvolvendo as atividades. Felizes, brincamos, saltamos, urra do homem do choque, tantas coisas que lembramos e que nos emocionamos. Lembramos das nossas crianças ainda pequenas, em torno a nós, orgulhosos pelos pais estarem à frente dessa manutenção, porque, de fato, é um serviço que traz orgulho a quem desenvolve essa função. E ainda cheguei em casa, comentei com a minha esposa, olha, tinha coisas que nem eu lembrava, vereadora Ana Rita, coisas que das minhas crianças, dos meus filhos, dos meus pais, porque nós nos relacionávamos tanto, porque nos deslocamentos entre um ponto e outro na manutenção da ordem, passávamos também nas nossas casas para ver como é que estavam as nossas famílias, e ali nós nos conhecemos intimamente. E é, na história desse pelotão, no nosso município, algo que ficará para a história nos anais da Polícia Militar. E aí fomos para as nossas atividades constitucionais, voltamos para o seio de nossas famílias, para as nossas casas, e ainda era aniversário da minha mãe, no sábado, falei, olha mãe, o soldado tal, o cabo tal, né, que uma vez tomou um café aqui em casa, ele mandou um abraço, enfim, tudo isso foi muito rapidamente lembrado lá. E principalmente o sargento Wicker fez uma fala dizendo que as coisas que nós fizemos, elas não ficaram escritas em lugar nenhum, mas elas são contadas pelos demais, porque permeiam as instituições
e são, como a homenagem que tive a honra de fazer aqui do Sargento Nelson, uma lenda urbana no nosso município. Da contemporaneidade, é o Sargento Nelson uma lenda urbana da segurança pública no nosso município. Aliás, o senador Marcos Duval fez essa fala enquanto o Sargento Nelson se beneficiava de um curso, por conta e risco dele, lá no estado do Texas, se não me falha a memória, aonde estava aprimorando seus conhecimentos. E o senador Marcos Duval faz essa fala: estou aqui diante de uma lenda urbana do município de Joinville. Então, essas coisas todas nos orgulham, porque nós tivemos, em determinados momentos da nossa história, a oportunidade de ficar lado a lado e de enfrentar o indefensável, de enfrentar os desconhecidos, né? Porque são sempre essas oportunidades que nos colocam diante daqueles que tentam ganhar a vida ilicitamente ou que tentam afrontar as nossas construções sociais, e nós estamos lá para a manutenção da ordem e da segurança pública. E aí, infelizmente, o meu celular, talvez até por Deus, meu celular acabou a bateria e eu só fui habilitá-lo novamente no domingo pela manhã, vereador Mauricinho Soares. E, de repente, chega no meu celular uma pilha de mensagens. Eis que aquele momento de festa que nós estávamos todos lá, contentes e alegres, a mensagem que o sargento Ronel, um gigantesco policial militar, vereador Fábio D'Alonso, que por várias vezes, enquanto estava no pelotão de paramédicos, eu me deparei em ocorrências em que ele foi salvar a vida de policiais, manutenir a vida de munícipes, e sempre pronto a fazer. Inclusive, eu e o meu assessor de jornalismo, o Beto, estávamos num deslocamento lá no Vila Nova, atendendo uma família, e de repente nós nos perdemos numa rua e acabamos colidindo com um motoqueiro. E eis que a sorte, em seguida, para o sargento Ronel, para prestar os primeiros socorros àquele indivíduo que estava ali. Não por causa do sargento Harris, porque ele não podia ver alguém em situação de emergência, que ele tinha como norte da vida ajudar o próximo. Parou, prestou primeiros socorros, identificou, ele era também do pelotão de paramédicos, do APH tático, e ele faz então os primeiros atendimentos e diz que está tudo ok, a vítima só permanece deitada, dá todos os atendimentos. Essa era a vida e a rotina do sargento Ronel. Fez isso em diversas vezes que entrou dentro do sistema prisional para manter a ordem. Às vezes um daqueles indivíduos lá era alvejado, ele sempre estava pronto para, em condições de fazer o que por concurso público passou, sempre ciente e com muita determinação e garra de fazer. E ele perde o controle do automóvel lá na estrada Anaburgo e acaba saindo da pista, se recompõe, auxilia seu filho, sai e percebe em cima vários outros acidentes acontecendo. Um deles, um motoqueiro veio ao chão e ele vai fazer o que Deus lhe habilitou a fazer. Com o coração cheio de vontade e determinação, foi lá atender aquele indivíduo que estava lá. Para um segundo veículo e vai auxiliá-lo também. E um terceiro veículo, eu não sei efetivamente o que aconteceu, às vezes nós somos tomados pelo acaso, e o acaso coloca esse carro sobre ele e o filho dele, que acabam indo a óbito. A terceira pessoa acabou está hospitalizada. Então, minhas senhoras e meus senhores, amigos deste parlamento, eu gostaria muito, meu presidente, que Vossa Excelência, no final, colocasse em deliberação um minuto de silêncio a esse que manuteniu a ordem e a segurança pública desse município, com o risco da sua vida, e enquanto estava, vereador Fábio D'Alonso, se deslocando a um casamento, estava pronto para pegar a sua esposa, ele ainda assim foi lá fazer os atendimentos, não se importando com a atividade social que teria de representar com a família em um casamento que iria. Foi ele auxiliar aquele indivíduo que estava lá. E quis Deus, né, também levá-lo de nós, e nós vamos sentir uma falta muito imensa, porque o Ronel, ele era uma pessoa despojada, à frente do seu tempo, não havia hora ou limite para auxiliar alguém. Bicicleta, a pé, de carro. Então, Ronel, a continência desse sargento da reserva da Polícia Militar, que Deus o tenha aí em grande estima,
e que Vossa Excelência daí possa ainda continuar aspirando no coração daqueles que mantêm a ordem e a segurança pública do nosso município. Vereador Fábio D'Alonso. O vereador Richard não tem como contribuir em nada, que sua fala foi perfeita. Quero, inclusive, lhe agradecer. No domingo de manhã falávamos por telefone e tomei o conhecimento que seria ali no seu velório, seria do Costa Silva, e me desloquei até lá. E de fato, uma cena muito forte, né, com o seu filho, mas em conversas que tive com alguns, o Sargento Nelson, o próprio Coronel Dirceu, que lá estava, enfim, vários amigos da Polícia Militar, unânime esse reconhecimento, essa gratidão e por tudo aquilo que ele fez. Então, parabéns pela sua fala, muito pertinente, um tom de emoção, e tenho certeza que o presidente desta casa vai deliberar, vereador Cláudio Aragão, para que no final possamos fazer esta justa homenagem a este grande militar, a esse grande guerreiro, que peço permissão também, prestar a minha continência a ele, e principalmente agora, nesse momento de dor, a sua esposa, que é militar, pelo que me consta, que terá esse grande desafio, mas percebi, pouco que falei com ela, que é uma pessoa diferenciada também. Obrigado. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Presidente, eu vou fazer um requerimento nesta casa e gostaria da assinatura de todos os membros deste parlamento, encaminhar ao deputado Fernando Krelling, que é autor da lei que autoriza os batalhões, os órgãos de segurança pública a receberem os nomes daqueles que contribuem e que contribuíram pela manutenção da ordem e da segurança pública. Então, independente das siglas partidárias, acho que o caso aqui é bem maior, que nós possamos denominar uma das nossas unidades da Polícia Militar, que passe a se chamar, por merecido respeito e reconhecimento dessa comunidade, Sargento Ronel, que foi um grande policial militar e que tive orgulho de trabalhar com ele durante o período em que estive na ativa da Polícia Militar. Tenho eu certeza absoluta que os feitos dele permanecerá para sempre dentro desse município. É um grande policial militar, foi um grande policial militar. A dor é inestimável à família, porque perde a Polícia Militar, perde a família joinvilense, perde a sua esposa, não apenas o seu esposo, mas perde também o seu filho. Então, eu não consigo calcular, por mais que a emoção me tome conta, a dor no coração da cabo que é a esposa do Sargento Ronel. Que Deus tenha essa família e que possa confortar o coração de cada um deles. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Agora o PL, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Também quero saudar a todos os flamenguistas, né? Presidente Cláudio Aragão e todos os flamenguistas pelo brilhante título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Para alegria de alguns, né? Tristeza de outros. Tristeza não, porque ganhar da Argentina tem que ganhar mesmo. Mas, enfim, o que importa é o investimento, o bom futebol, né, e a alegria. Futebol, nós vivemos, temos que ter como alegria e não como confronto e brigas, né? Então, parabéns. Também, aí, essa morte inesperada, né, do sargento, que o Richard colocou, difícil mesmo. E aí eu quero relatar o filho, ele e o filho, né? Ele e o filho. Aí, vereador Cláudio, quero que preste atenção, relatar dois problemas aí que aconteceram, estão acontecendo. Um é com o filho do nosso amigo Kiko, do restaurante Beira-Mar, e nosso segundo suplente de vereador. Há um mês e pouco passou mal, foi para o hospital, tratamento, muita preocupação, e veio tratando até agora e chegou na quinta, sexta-feira, num estado crítico, e ele sedado, os médicos pensavam que estava sedado, conversaram no lado dele, disseram que erraram no diagnóstico e estavam tratando com uma leucemia e que no final era dengue e que o baço, ele estava em quimioterapia, o baço arrebentado e estava no estado crítico e, segundo os médicos, não tinha mais jeito. E ele acordou e conseguiu escrever, eu tenho papel até,
dizendo, mas muito mal ali, que estava enganando, que era mentira, que não era leucemia, é dengue. Ele escreveu, está lá no papel. E por coincidência, no outro dia, o Kiko estava lá, o pai dele, e sem querer, os dois médicos conversando, não sabiam que era o pai do rapaz, disseram, esse ali está no estado crítico, não tem salvação, nós vamos tirar ele da UTI, porque tem alguém lá embaixo, até de um amigo meu lá, e eu vou precisar colocar aqui no lugar. E o Kiko escutou e foi lá e meteu a boca. Falou para os médicos, o médico ainda ficou chateado, disse que não tinha nada que ficar escutando a conversa dele. Imediatamente o Kiko ligou para mim chorando muito, e aí eu quero agradecer o Jean, secretário, pelo atendimento. Imediatamente passei para ele, o Jean também ficou revoltado, foi para o hospital, ele, o Douglas também, estão dando toda a atenção. E se há problema, eles vão abrir um processo administrativo, mas lógico, com o médico agora vai ficar difícil, não foi bem assim, não era isso, e vai para frente. Mas deixar registrado essa situação. E outro vereador, Cláudio, que está lá, é o Adriano, rapaz lá do Fátima, que você conhece bem, genro da Dona Maria, lembra-se, ele está com uma infecção, ou aliás, uma alergia total no corpo, total. Se visse a foto, eu tenho a foto aqui, mostrasse, colocasse no telão, vocês iam ficar horrorizados com o estado da pessoa. E os médicos não queriam internar, foi no PIA, foi no hospital regional não internou, aliás, está uma lástima o hospital regional também, né? Hoje, no dia de Santa Catarina, dia 25, nós possamos pedir aí, né, que hajam nesses hospitais. E agora, ainda por fim, passei lá para a Secretaria de Saúde, internaram ele, passou no corredor lá, e não tem dermatologista. Não tem dermatologista, ele inchou toda a cabeça dele, e o corpo dele está total branco, todo escamado, de feridas, todo escamado, todo. E os médicos não têm dermatologista e não tem remédio. Lá no Hospital São José. Não tem, agora pediram para contratar, para pegar um dermatologista de fora, para ir lá atender ele. Então, eu sei que o Jean e o Douglas estão fazendo de tudo, não culpo eles, mas a estrutura está errada. Ou nós tratamos a saúde de uma forma diferente, porque a gente sabe que os investimentos na saúde diminuíram esse ano, e está passando por dificuldade. Ainda bem que tem lá o Douglas, é um conhecedor, trabalha muito, como o Jean também, né? E isso deixa a gente aí realmente incapacitado, nós não sabemos o que fazer, o que podemos fazer para resolver e melhorar isso. Essa situação lastimável. Infelizmente, perdemos 2 pessoas, aí, pai e filho, trabalhadores, e no hospital, quantos nós iremos perder? Como os médicos tratam, de que maneira tratam? Nós precisamos agir em cima disso aí. Eu tenho vários relatos, agora também no Facebook ali está, não sei se é verdadeiro, mas está faltando também quimioterapia, remédio. Então, não sei o que nós devemos, mas nós não podemos ficar quietos para poder melhorar essa situação. Eu tenho relato de enfermeiras de dentro do Hospital São José revoltantes contra alguns médicos, Eu acho que está na hora da gente investigar. Porque aí, é o que eu digo, não tem partido. A saúde não pode ter partido, tem vidas. E vidas nós temos que trabalhar por elas, para elas poderem ter qualidade e não sofrer o que estão sofrendo. Apesar de todo o esforço da Secretaria de Saúde, equipe da saúde, e nós temos ajudado isso aqui sim, né, ainda está acontecendo esse tipo de problema, esses vários problemas que são realmente muito difíceis. Obrigado, presidente. PSDB, vereador Jordão. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente, funcionários desta casa, TV Câmara. Senhor presidente, o meu sogro, ele teve que ser internado no Hospital São José e quero aqui parabenizá-lo, o nosso secretário de saúde, o Jean, e por que não também o nosso executivo, porque
foi muito bem atendido, isso eu falo, sou testemunha disso, e precisou urgentemente passar por uma cirurgia, teve que ficar alguns dias internado, porque o meu sogro já está com 82 anos e teve uma infecção, mas desde o momento que chegou na recepção do pronto-socorro até a sua saída, onde recebeu a alta no dia de ontem, foi muito bem tratado. Quero aqui parabenizar você, secretário de saúde do nosso município, senhor Jean Rodrigues. Que Deus continue abençoando a sua pessoa, o seu trabalho, e que cada vez mais vai iluminando o seu entendimento, e para que você venha trabalhar dessa forma, entender que o munícipe que paga o nosso salário, ele tem que ser muito bem atendido, porque ninguém pede para ficar doente. A doença vem e não avisa ninguém. Parabéns também ao nosso executivo, que tem se esforçado para que a saúde do nosso município ela venha ser tratada da melhor forma possível. Senhor presidente, na sexta-feira, dia 22, às 19h30, foi a inauguração da agência cooperativa Cicobi no bairro Paranaguamirim, aonde que eu acredito que ali tinha mais de 200 pessoas. Quero aqui agradecer a presença do nobre vereador Leilson Corrêa, por ter atendido o nosso convite, ali se fez presente. Quero aqui também agradecer a presença do senhor prefeito Udo Deller e do nosso deputado estadual Fernando Clelig. Quero aqui agradecer a toda a comunidade, todos os moradores daquela região do bairro Paranaguamirim, segundo o maior bairro de Joinville e o maior da região Zona Sul de Joinville, que acreditou no trabalho do vereador Natanael Jordão, aonde não medi esforço, com muita garra, como eu sempre digo, trouxe dos ringues, quando lutador, para a vida pública, não jogar a toalha, porque eu, como lutador, nunca joguei a toalha, beijei a lona, fiz questão de beijar a lona, mas nunca deixei meu técnico jogar a toalha. Se perder, eu queria perder de cabeça erguida, sair do ringue e dizer, não, eu perdi porque a pessoa foi melhor que eu, meus parabéns, vou treinar para, quem sabe, na próxima luta eu ganhar. Então, assim, na vida pública eu também não jogo a toalha, vou até o fim para que as coisas aconteçam, para que aquelas pessoas que acreditaram no vereador Natanael Jordão, que deram lá seus votos, acreditando que o vereador Natanael Jordão ia ser bom para aquela região, para aquele bairro, não ficasse decepcionado com o vereador. E na data da sexta-feira, 22, lá, seu vereador Ninfo Kennedy, foi muito maravilhoso. Ali aquela comunidade recebeu a maior agência da cooperativa Cicobi naquele bairro. Ali pude ver em cada olhos daquela comunidade a alegria, a felicidade, que agora não precisará mais se deslocar do bairro Paranaguamirim para ir em outro bairro, até mesmo o centro da cidade, para fazer as suas transações bancárias. O bairro Paranaguamirim, eu sempre digo e falei na inauguração, não está parado. Ele está crescendo e vai crescer muito. O prefeito, na ocasião também, falou que algumas ruas vão ser pavimentadas lá no nosso bairro, no bairro onde mora eu e mora o vereador Leilson Corrêa. E o vereador Leilson Corrêa também ouviu. E nós, com certeza, juntos, nós vamos cobrar do prefeito que ruas venham ser pavimentadas no bairro Paranaguamirim. Então, quero aqui agradecer ao senhor prefeito pelo estar presente na inauguração e participar, junto conosco, da nossa alegria, da alegria da comunidade do bairro Paranaguamirim, por receber a maior agência da cooperativa Cicobi em nosso bairro. Muito obrigado, era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jordão. Agora o PSB, vereadora Iracema do Retalho.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, TV Câmara e aqueles que nos assistem. Eu vim a essa tribuna que o Maurício Peixe falou, o Jordão também falou. Tem muitas coisas boas da saúde de Joinville, com certeza. Mas também tem coisas que faltam, porque nem tudo é perfeito. E ninguém nunca vai ser perfeito. Eu vou ler aqui o que uma ouvinte me mandou. Bom dia, Iracema. Eu fiz uma publicação no Facebook e quero compartilhar ela contigo. Gostaria muito da sua ajuda. Estou indignada com o que está acontecendo no setor de quimioterapia do Hospital São José. Hoje não havia um medicamento para fazer a quimio, ou seja, os pacientes com câncer não puderam fazer a quimioterapia. Isso é um direito de todos, o paciente ter esse tratamento. Existe uma legislação para isso. A lei número 9653, de 03 de julho de 2998, artigo 12, inciso aliada D. Essa é a lei que precisa os direitos das pessoas com câncer. Hoje, também outra pessoa me ligou, tem muitos doentes no SUS que ganham a sua aposentadoria, o seu encosto. E mês passado tiraram uma pessoa do encosto com câncer. Com certeza está passando necessidade, porque só ele que trabalhava, só ele que estava encostado, e realmente a pessoa está com câncer. Então, assim, por mais que nós, vereadores, lutamos, vigiamos, nunca vai ser como a gente precisaria que fosse. Mas eu gostaria de pedir para o senhor Jean, que eu sei que ele faz um bom trabalho, para olhar isso com carinho, lá onde fazem quimioterapia do câncer. É muito triste essa doença, né? Tem muita gente com câncer. Então, eu gostaria que olhasse com carinho. E também, o número 156 da prefeitura diz que faz tempo que ninguém mais atende, ou não ouvem as pessoas. Eu não sei como que é lá, mas tem muita reclamação, bastante, que lá nesse número, que é da rodoviária, que eles têm que ouvir, ninguém mais ouve. Então, nós temos que agilizar, dar um pouco mais de atenção para as pessoas simples. Essas pessoas simples, elas não têm como fazer via computador. Existe, mas nós aqui sabemos que por mais que venha a tecnologia, as pessoas idosas, as pessoas simples, elas não conseguem fazer esse documento. Eu sei porque eu canso de ajudar a fazer o documento da escola, da creche, das crianças, imprimir elas dentro da lei. Mas nós nunca podemos perder a ciência de nós ajudar essas pessoas que têm dificuldade para essa tecnologia. Porque, gente, nós usamos há muitos anos e anos. Agora vem a tecnologia, queremos, na verdade, obrigar as pessoas que não sabem fazer e fazer. Então, eu gostaria que atendesse com muito carinho esse povo simples que tem direito de ouvir e não saber fazer via computador. E eu também queria dizer que a Corrida da Vida, domingo, dia 1º, no Panaguamirim, o padre Jackson, hoje é o último dia da inscrição da Corrida da Vida. Então, eu consegui lá umas 60 pessoas, cada um fez um tanto, né? E eu consegui, graças a Deus, que é para um bem comum, né? Para ajudar a comunidade, para fazer muito trabalho social também. Então, seria só isso, senhor presidente. Eu agradeço. Uma boa tarde.
Obrigado, vereadora. Agora o SD, Solidariedade, vereadora Tânia, por 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Primeiro, quero parabenizar a NSC pela reportagem que fez do mercado PETs. E também tem uma informação muito assustadora. Animais de estimação, a população de animais de estimação no Brasil, cães, 54 milhões e 200 mil no Brasil. Vocês imaginem que por que a gente aqui está cobrando políticas públicas nas cidades? Porque é questão de saúde pública. As pessoas estão adotando animais, só que também não estão fazendo deveres de casa, ou seja, castração, vacinação e outros cuidados que os animais precisam. Simplesmente adotam um pequenininho e depois abandonam pelas ruas. E daí vem o problema em relação à responsabilidade pública dos municípios. Eu estou falando dos municípios porque é no Brasil, e não é somente Joinville. Em todos os lugares você vê dificuldades em relação à causa animal. Mas, aqui no município, nós já cobramos, porque nós estamos aqui para cobrar. E falando em cobrança, sexta-feira eu tive uma audiência com o prefeito Udo, e oficializei um ofício, fiz um ofício, 150/2019, conversei com ele, solicitando o que já é a nossa luta diária aqui na Câmara, mas prioridade na reforma do Centro do Bem-Estar Animal, que é algo que nós precisamos que esse ano ainda saia a licitação e que a obra comece com a máxima urgência. Nós precisamos daquele local ativo, mas que tenha estrutura para atender cães e gatos aqui do município de Joinville. Também solicitei agora, em relação ao abrigo animal, o convênio. O convênio está vencendo em março e nós precisamos renovar. Claro que nós vamos ter terça-feira em urbanismo uma discussão, porque está faltando um documento ali em relação à Secretaria da Habitação. Então, chamamos a Secretaria para ver o parecer por causa da REURB, e por ser uma área urbana. E outra coisa que eu apelei ao prefeito, e eu sei que ele vai fazer, porque ele assumiu essa responsabilidade, é a implantação da chipagem no município de Joinville. Passei para ele da importância da chipagem, da microchipagem dos animais, mas com um sistema eficaz para que seja universal no município, entre clínicas e poder público também. Não dá simplesmente para chipar os animais e deixar à mercê de uma planilha, e sim de um sistema que seja importante. Ele concordou com este apelo e vai colocar em prática. Inclusive, assinou este documento, e já passou para a SAMA, para o secretário analisar. E eu vou cobrar, assim como estou cobrando, vereador D'Alonso, todos os dias, essas demandas em relação à causa animal, que são de suma importância, que é a questão de saúde pública. Vocês imaginam que, se são 54 milhões, 200 mil cães no Brasil, a gente não faz ideia aqui no município quantos são. Com a chipagem, com a microchipagem de cães e gatos, nós não precisamos fazer um censo. Através do microchip, nós teremos o censo. Lá no seu bairro, Paraíba, nós não vamos ter tantos animais abandonados, porque antes a pessoa abandonar, ela vai saber, e nós vamos saber quem abandonou. E vamos poder autuar, processar. A adoção vai ser muito mais responsável. E a castração também. Isso é importante, é de suma importância. Eu fiquei feliz que o prefeito entendeu o porquê que eu luto tanto pela microchipagem. Então, eu espero que aconteça para que esse procedimento seja realmente feito, Mas eu estarei aqui semanalmente cobrando esse procedimento. Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. O PSC,
Por 6 minutos, o vereador Jaime Evaristo. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internauta, munícipes aqui presentes, você que acompanha pela TV Câmara. Eu queria fazer uma reflexão, nesse momento da notícia. Eu quero dizer que não fui eu quem escreveu, apenas recebi, fiz algumas adaptações e quero compartilhar com vossas excelências e aqueles que estão em sintonia com a TV Câmara. Quero convidar os nobres pares, as pessoas que nos assistem pela internet, os que estão aqui presentes, a refletirmos sobre a notícia que chocou a muitas pessoas, principalmente a família e os fãs do apresentador Gugu Liberato, que aos 60 anos nos deixou. Muitos dizem, Gugu Liberato foi antes do tempo, morreu de um jeito estúpido, tendo ainda tanto por desfrutar das suas conquistas. Mas essa é a fragilidade da vida, como de forma sublime escreveu Carpinejar. Silvio Santos, seu mentor, com 88 anos, nos dá a sensação de que o filho partiu antes do pai. Quem diria que o Gugu morreria antes do Silvio Santos? Que o Ayrton Senna iria partir antes do Emerson Fittipaldi? Que o jovem Denner morreria antes do Rei Pelé? E o alegre e reverente cantor Gabriel Diniz antes do Rei Roberto Carlos? A vida, diz a Bíblia, é como um vapor ligeiro que aparece por um instante e logo se desvanece. Por isso, nobres pares, e você que está aqui e ouvindo, devemos valorizar mais as pessoas do que as coisas. Nos importamos mais com o exemplo que vamos deixar quando formos apenas lembrança, do que com os bens materiais que não levaremos conosco quando chegar nossa hora. Podemos desejar sermos famosos, ricos, bem-sucedidos, e tudo isso será muito válido. Às vezes atravessamos momentos difíceis, um desemprego, uma doença, um divórcio, mas nada disso é o fim. Devemos olhar para os nossos braços. Não podemos ainda lutar, nós podemos ainda lutar. Olha para as nossas pernas, nós podemos ainda caminhar. Respire fundo e perceba, apesar de tudo que você ainda está vivo, e se você está vivo, então não deu errado, você pode, há esperança, ainda tem vida. Devemos viver o dia de hoje, devemos viver a vida e viver intensamente. Lute com todas as tuas forças, ainda há uma esperança, porque se estamos vivos, ainda não chegou o fim. Recebi, adaptei, para que nesse momento a gente fizesse essa reflexão. Muitas vezes, vossas excelências, nós debatemos aqui em assuntos particulares, assuntos individuais. Brigamos por assuntos individuais, e muitas pessoas sabem do que estou falando. Não brigamos muitas vezes por um assunto da coletividade. Muitas vezes fizemos inimigos, e não levamos nada disso. Um acidente de alguém subir numa laje, não vê que teria que passar pelos caibros e colocou o pé onde há gesso e perdeu a sua vida. Muitas vezes alguém em casa vai trocar uma telha, cai da escada, perde a sua vida, fazendo um trabalho doméstico, não é o trabalho natural nosso do dia a dia.
trocar uma lâmpada, levou um choque e perdeu a sua vida, tentando ajudar em casa, fazer um trabalho doméstico. Muitas vezes nós estamos aqui, torna-se uma arena, um debate, uma discussão individual, cada um tentando engolir o outro. E eu estou pensando seriamente em ver que isso não leva a lugar nenhum. O que leva é a harmonia, é o amor, do que conviver com inimizades, com rancor. Isso não leva a nada. Então, por isso, estamos aqui com vida, estamos aqui convivendo esses momentos turbulosos, ou momentos muitas vezes que travamos aqui. E eu não podia deixar de falar quantos conhecidos, parentes, amigos que partiram jovem, um infarto fulminante, todo cheio de vida, check-up, ok, passou pelo médico, tudo ok, mas deu um infarto fulminante. Quantos vocês sabem e acompanham? E o que levamos? A vida é um sopro, é como uma folha, e não tem mais volta. E muitas vezes nós não paramos para refletir o dom da vida, e para onde queremos ir, e para onde iremos. Então, vereador Jorão Telso, presidente da Condolência, então eu queria refletir. Quero aqui parabenizar a sua reflexão e dizer que a vida, ela é muito rápida. Eu tenho o costume de dizer que a nossa vida é que nem uma tecla. Apagou, a luz se apaga. Bateu, ela acende. Assim é a nossa vida. Por isso que eu sempre digo para amigos, para minhas famílias, que nós temos que ter Jesus Cristo de Nazaré como Salvador das nossas vidas, das nossas almas. Acima de tudo, tratar o ser humano como a gente gostaria que tratássemos a nós mesmos. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela sua reflexão, vereador Jaime Evaristo. Presidente, só para concluir, se nós soubéssemos que daqui meia hora não estaríamos aqui, acho que nenhum de nós estaria aqui agora, ia tentar ou pedir perdão a alguém, ou estar lá com a família, porque daqui meia hora não estaria mais aqui. Nem viria hoje para a Câmara, ou daqui um dia, fosse um dia só, nem estaria aqui. Nem estaria aqui juntos, se nós soubéssemos o dia e a hora. Nós ia ficar em casa, ou ia ficar com a família, ou ia fazer aquilo que não fez durante anos. Mas não sabemos. Não sabemos o dia nem a hora. E quando concluir. E quando chega, não está na agenda. Muda totalmente a agenda. Vossa Excelência sabe, quando acontece uma notícia de um falecimento, mesmo que a gente tenha um monte de compromisso, acabou o compromisso, porque é um ente querido, é alguém da família, acabou-se. Então, por isso, senhores pares, vamos refletir sobre isso. Harmonia, procurar travar bons debates aqui, mas em prol da comunidade, em prol do povo que precisa. É isso que nós temos que fazer, mas não muitas vezes pessoalmente, travando, brigando, fazendo inimigos, não deixando uma história limpa, bonita, não deixando um rastro que queremos deixar. Então, por isso, eu concluo. Valor vereador Jaime, à vida. concluir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. PDT não se encontra.
PROS. Vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, internet, nossas intérpretes de Libras, os funcionários dessa casa. Muito boa tarde a todos. Hoje eu vou ver se consigo falar sobre 2 assuntos. Um deles é que, nesse final de ano, em dezembro e até o final de janeiro, as protetoras independentes que são cadastradas na SAMA vão ganhar 6 castrações a mais. Quando eu falo 6 castrações a mais, parece pouco, mas se multiplicarmos isso pelo número de protetoras cadastradas, nós chegamos a perto de 500 castrações. Vocês vão dizer, 500 castrações também não é nada, mas quando eu penso que 500 animais vão deixar de se reproduzir, por exemplo, uma ninhada só, tenho 500 animais, tendo uma ninhada só, eles seriam 5, por exemplo, 5 vezes 5, 25, seriam 2.500 animais numa primeira ninhada. Nós vamos estar evitando isso e mais toda a progressão geométrica disso, dos 2.500 vezes 2.500 e assim por diante. Então, é pouco. Eu já expliquei para o prefeito que nós precisamos mais, que nós precisamos atuar focados num local só, mas foi o que conseguimos, foi o que eu consegui para esse final de ano, uma espécie de 13º para os professores, para as protetoras, ou presente de Natal, talvez. Então, esse é o primeiro assunto que eu quis registrar aqui, agradecendo essas castrações extras ao Executivo. E o segundo assunto é que hoje à tarde eu participei da última sessão da 16ª legislatura dos vereadores mirins. E para quem não assiste ou para quem não acompanha o trabalho deles, eu vou salientar que durante esse ano, essa meninada, todos em torno de entre 13 e 15 anos, eles entraram em contato direto com o exercício da cidadania, porque eles aprenderam como funciona o executivo, como funciona o legislativo, eles entenderam, eles fizeram uma análise da sociedade em que vivem, porque as moções que eles fizeram, elas estavam se referindo a melhorias na escola, estavam se referindo a melhorias na cidade, e então isso desperta também o senso crítico deles. E eu expliquei para eles que, a partir de hoje, eles se transformaram em multiplicadores, que eles têm que multiplicar isso que eles vivenciaram. Porque, com certeza, desse grupo ali, são todos líderes, e deste grupo aí, poderemos ter gratas surpresas, né? Poderemos ter alguns deles sentados a essas mesas aqui no futuro, o que eu gostaria muito. Bem encaminhados eles já estão. Tanto é que a Ana Laura, ela teve seu projeto de lei aprovado sem emendas na Câmara Federal. E eu disse para ela que eu teria muito prazer de apresentar o projeto de lei dela aqui, que é de uma simplicidade incrível, porém de uma importância tão incrível. Veja, ela pede somente que as bibliotecas escolares estejam abertas em todos os dias letivos. O que significa isso, gente? Que eles não têm bibliotecário para cuidar da biblioteca 5 dias por semana. Então, as bibliotecas municipais são fechadas em determinados dias, porque não há quem as cuide. Então, é uma coisa simples, né? Porém de muitíssima importância. Apesar do Google, apesar da internet, para essa faixa etária, manusear o papel ainda é muito importante. Então, eu disse para eles que, se eles quiserem, o meu gabinete está de portas abertas, que eu apresento sem problema.
Obrigada, era isso aí. Agora o PSD, o vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, quero aqui apenas relatar, na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, estivemos no distrito de Piraberaba, juntamente com o prefeito municipal, Udo Deller, o nosso deputado Fernando Krelling, desta casa aqui o presidente Cláudio Aragão, bem como também o vereador Roque, e principalmente faço aqui esse registro a nossa comunidade lá de Piraberaba, que se fez presente num grande número, anunciando importantes obras de requalificação asfáltica no número de 18 ruas que serão requalificadas, ruas essas que tiveram, e aqui novamente registro, a participação fundamental da comunidade que nos ajudou a construir, e esse pleito nós levamos ao prefeito, juntamente com o deputado Fernando Krelling, e que ontem, aliás, na quinta-feira, conseguimos, através da ordem de serviço, viabilizar um pacote de obras que virão outras ainda. Um primeiro pacote que virão outras ainda, inclusive anunciado pelo prefeito municipal. Hoje, não diferente disso, dessa alegria, estivemos no gabinete do senhor prefeito, com a presença de vários vereadores daqui, anunciando novamente um pacote de obras de requalificação asfáltica no bairro, aqui eu cito apenas o meu e depois obviamente os outros falarão, mas do bairro Costa Silva, que da mesma forma construímos a várias mãos, juntamente com a comunidade, inclusive peço à equipe técnica, essa foi a primeira foto, onde, juntamente com a comunidade, Padre Anderson, ali eu vejo presidente das associações de moradores, o nosso engenheiro Romualdo, começamos a construir algumas ruas que começamos a pleitear para a recuperação do bairro Costa Silva. Depois, juntamente com o prefeito, fomos em loco, e aqui cito, quero aqui aproveitar o ensejo, pode seguindo as fotos. Quero agradecer ao prefeito municipal por ter entendido a importância. E quero aqui registrar e citar, são praticamente 5 mil metros de asfalto, de requalificação, um trecho da Almirante Jaceguai, 275 metros, 71, a rua Bentivi, a rua Caratinga, a rua Codornas, as ruas das Cabeleireiras, a rua das Domésticas, a rua das Redeiras, a rua Guilherme, uma obra muito importante, um pleito muito antigo da comunidade, que quase mais de 1 quilômetro de requalificação. A rua Inambu, outra rua muito solicitada há anos pela comunidade do Costa Silva, quase mais de 700 metros, bem como a rua Leopoldo Hackmann, a rua Valmor Harger, a rua Ville Jacob. Enfim, como falei também, um primeiro pacote de obras que vão acontecer no bairro Costa Silva. Temos ainda a Prudente de Moraes, que está na iminência de acontecer também a autorização. E aí hoje, como falei, materializamos tudo isso que procurei mostrar aqui através das fotos, na manhã de hoje, no gabinete do senhor prefeito. A ordem de serviço, a comunidade é essa que eu destaco, que participou, que nos ajudou. Então, parabéns ao bairro Costa Silva por essa importante conquista, e quero mais uma vez agradecer ao prefeito municipal, que não mediu esforço, a toda a sua equipe técnica, aos seus secretários. Tenho certeza que esta obra, ou essas, são justas, são merecedoras e, como falei, a comunidade está de parabéns. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio. E, colegas vereadores, então, nós vamos acatar o requerimento do vereador Richter, aproveitando esse momento que aí os vereadores estão na casa, vereador Ninfo. O senhor tem compromisso? Eu só gostaria, então,
Nós vamos, então, aproveitar esse minuto, vereador Jaime. Também eu acho que podemos fazer isso em nome também do ilustre, eminente apresentador de programa também, né, o Gugu Liberato, principalmente vereador Richard, do Sargento da Silva Neto, e também do Caio Bernardo, seu filho, né, que perderam, então, no sábado, a vida. E nós vamos, então, pedir também ao nosso técnico de som que possa pôr a foto desses membros dessa família no painel da Câmara também, para que nós possamos fazer um minuto de silêncio, e peço ao plenário também que respeite e possa também fazer um minuto de silêncio. Obrigado, colegas vereadores. A Polícia Militar, o nosso profundos sentimentos, assim também como a família, então, enlutada também, nossos sentimentos. Como líder agora, vereador Richard. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho a essa tribuna na condição de líder do governo para colocar alguns números, principalmente da questão oncológica do Hospital Municipal São José. Dizer que o trabalho que a Prefeitura de Joinville se esforça em melhorar é algo singular nas atividades que são de competência do município. Por diversas vezes, vereador Cláudio Aragão e presidente desta casa, nós ultrapassamos aquilo que a Constituição nos limita. Assim como na educação também, vereador Roque Matei. Nós, por diversas vezes, estamos à frente do nosso tempo. Vereadora Iracema do Retalho, o município de Joinville, através da Secretaria de Saúde, atende com 59 medicamentos específicos de quem tem esta doença, e que isso representa nos avanços da Secretaria de Saúde 30%. Dos 59 medicamentos que temos nesse segmento, apenas um, e é um esforço diário do secretário, porque nós temos limites orçamentários, nós temos responsabilidades definidas entre Estado, União e município. E na especificidade desta doença, em especial, ela traz no seu escopo de responsabilidade muito mais o Estado e muito mais a União que nós. Mas este prefeito, vereador Mauricinho Soares, que administra essa cidade, não administra ela apenas com números, ele administra com o coração e idem no dedo bom que tem nas escolhas dos seus secretários. E o secretário Jean faz um trabalho fora da curva das responsabilidades da manutenção nas atividades da saúde, por exemplo. E nós considero a necessidade do medicamento, obviamente está se esforçando já com a sua equipe de trabalho para atender também, mas nós temos que lembrar que em 99% das vezes nós somos eficientes. E Joinville tem um hospital, ao contrário dos demais municípios do nosso porte, que são de responsabilidades do Estado, que são de responsabilidades de qualquer outro ente, até particular, menos das municipalidades. E aí, vereadora Iracema, eu concordo com a indicação da ausência do medicamento,
Mas, ao mesmo tempo, o vereador Cláudio Aragão, que já teve a oportunidade de, por 4 anos, ser líder do governo, e sabe do esforço que faz o município para atender as demandas. Senhor presidente, o esforço que fizemos todos os dias. Então, secretário Jean, tenho certeza absoluta da sua eficiência, da sua competência e dos avanços que trouxe no encaminhamento que deu a forma de administrar da secretária Franciele, e Vossa Excelência vem conduzindo de uma forma muito digna de ser indicado pelos vereadores aqui as suas participações à frente desta pasta tão importante e tão sistemática. Para encerrar ainda, presidente, eu quero saudar a presença do secretário Raulino, nosso secretário de Cultura, que esteve recebendo aqui o pessoal do IFAM hoje, que trouxe recurso, aliado ao nosso deputado federal, deputado Coronel Armando, e que aportaram recursos importantes para que nós possamos dar continuidade às atividades dos nossos museus. Obrigado. Obrigado, vereador Richard. Antes do vereador Mauricinho falar também, queremos cumprimentar, então, o Dom André Brandolf e também o padre Edivaldo Ferreira, da Igreja Católica Brasileira. Seja muito bem-vindo a essa Casa Legislativa. Também registrar a presença do nosso secretário, secretário Raulino, que recebeu hoje a liberação do recurso para a reforma do nosso museu, tão importante aqui em nossa cidade. Com a palavra, o vereador Mauricinho Soares. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário dessa casa. Presidente, depois de falar, de pararmos aqui, esse minuto de silêncio ali, né? Do grande sargento e do filho dele, não é muito fácil falar, porque eu passei, vereador Facchini, o meu filho tinha 14 anos. Não é fácil. O Roque queria uma palavrinha, vereador Roque. Só sabe quem passa, né, Facchini? Primeiro, gostaria também de deixar meus sentimentos aqui aos familiares, né? E sei da dor que a família deve estar passando, né? Para quem já perdeu um ente da família, sabe como é que é perder um filho, né? Filho e o pai, né? Eu não tive, não passei por isso, mas perder pai é duro demais. Mas eu gostaria de, fazendo coro ao que o vereador D'Alonso falou aqui agora, também passar outro lote de ruas que vão iniciar, assinamos a ordem de serviço hoje, junto com o prefeito Udo. Quero agradecer o prefeito Udo, ao secretário Romualdo, sempre muito atuante, e ali no bairro Boa Vista são 14 ruas, um pacote de 14 ruas. Eu rapidamente quero mencionar as ruas aqui, ó: Ailton Felácio, Alvorada, General Góes Monteiro, Anaburgo, Rua Holanda, Rua Inglaterra, Matos Costa, Max Bem, Olinda, Raul Borges, Romelândia, São Miguel, São Vicente, Tibagi, e uma rua que tem só um código aqui, mas é uma rua também ali, SD 21036. São 14 ruas que vão começar as obras de... no Boa Vista. Só no Boa Vista. Só no Boa Vista. Então, são mais de 50 ruas que foram assinadas. Importante, então, parabéns aí a todos os bairros que foram contemplados com essas 50 ruas que vão ser asfaltadas ou requalificar os asfaltos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Parabéns, vereador Roque. É isso aí, lutando pelo Boa Vista. Parabéns à bancada governista. Eu sempre falei aqui que a bancada governista vai estar o ano que vem aí, todos da bancada governista. Presidente, o vereador Maurício falou do hospital. Eu gostaria de, em nome da bancada do PMDB e todos os vereadores, sobre encaminhar uma moção para o nosso deputado Fernando. Só um minuto. Fazer uma moção aqui para o hospital, sobre o hospital regional, para o nosso deputado Fernando Crelli, que é o nosso presidente do nosso partido e nosso representante lá, vereador Roque. Fazer uma moção para dar uma olhadinha com carinho no Hospital São José. Ali agradecer também a presença do Raulino, nosso amigo,
vejo ali, do Hospital Regional. Hospital Regional, presidente, vamos fazer aí uma moção em nome da bancada do MDB e todos os vereadores que co-assinar a moção. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício. Agora o vereador Odir Nunes, como líder. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, queria registrar com muita satisfação a presença e gostaria que a câmera nossa desse um close no Dom André, que é o bispo da Igreja Católica Brasileira, que vem fazendo um grande trabalho aqui em Joinville, igual também a mesma coisa ao padre Edivandro, que faz um grande trabalho social. Então, nossos parabéns, sintam-se à vontade, aqui é a Casa do Povo. Senhores vereadores, quero parabenizar vereador Roque, ou a coluna do Moacir Pereira hoje, uma verdadeira aula de história quando fala hoje é dia 25 de novembro, e dia 25 de novembro, a vereadora Ana Rita, professor Roque, o dia de Santa Catarina de Alexandria, que tem uma história bonita, fantástica, da qual eu tive o privilégio de conhecer lá no Egito, ao mesmo tempo que conhecer o mosteiro lá no Monte Sinai. Ela tem uma história brilhante. Muitas vezes, talvez, eu não sei se nas escolas, meu caro secretário Raulino, se falou isso, sobre o papel de Catarina de Alexandria, a história que ela teve, e assim também se deu o nome ao nosso querido Estado. Ela que é a grande padroeira dos estudantes, dos filósofos e de nós professores, vereador James. Por isso, a gente se orgulha desta mulher que, embora rica, mas não concebia, embora não cristã, mas ela não consentia com os castigos que eram aplicados aos cristãos naquela época. E hoje temos, então, uma história bonita. Mas também quero parabenizar o Cleverson Sibert, que foi durante anos o diretor da Celesc, que fez um grande trabalho, pela entrevista que deu hoje, vereadora Tânia, no jornal A Notícia, sobre a Census, da qual ele é diretor. Então, quero parabenizar esse jovem que tanto fez pela Celesc e, ao mesmo tempo, ficar entristecido de saber que a Polícia Federal está investigando os desvios de recursos da Celos, que é a fundação que dá sustentação aos nossos celesquianos quando são aposentados. E lá fica terrível nós termos uma Polícia Federal investigando o desvio de recursos de uma instituição que tem a obrigação de preservar o recurso do trabalhador para que ele possa, ao se aposentar, ter uma aposentadoria digna, porque ele contribui para esta instituição. Presidente, obrigado por vossa benevolência, por ter me dado mais. Vossa Excelência, que este ano conduziu muito bem a escola do Legislativo e que hoje houve o encerramento dos trabalhos da escola legislativa. Então, nossos parabéns, são 19 jovens que com certeza terminaram o ano tendo uma outra visão do papel de cidadão, da importância da política na vida das pessoas. Então, nossos parabéns também, presidente, à Vossa Excelência, que deu todas as condições
para que os responsáveis pela escola do Legislativo pudessem desempenhar muito bem as suas funções neste ano. Obrigado, senhor presidente. Peço aos colegas vereadores que se encontram em seus gabinetes parlamentares que retornem ao plenário, tendo em vista que vamos começar a ordem do dia. Colegas vereadores que se encontram em seus respectivos gabinetes, favor, retornar ao plenário. Declaro aprovada a ata 113ª sessão ordinária da 11ª sessão extraordinária realizada em 19 de novembro de 2019. Também a ata 114ª sessão ordinária da 12ª sessão extraordinária realizada em 20 de novembro de 2019. Se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação, conforme o artigo 120 do Regimento Interno, está aprovada. Colegas vereadores que se encontram aos seus gabinetes, por gentileza, que possam retornar ao plenário, tendo em vista que vamos começar a pauta regimental. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária 84/2017, de autoria do vereador Richard Harrison, do MDB, que dispõe escolas de municípios particulares ficam obrigadas a exigir a apresentação da carteira de identidade ou registro geral, documento necessário à realização de matrícula escolar e da outras providências, com parecer contrário da Comissão de Educação. Projeto de Lei Ordinária 69/2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares, do MDB, que denomina logradouro público município com pareceres favoráveis. Projeto de Lei Ordinária 187/2019, de autoria do vereador Adilson Girardi, do Solidariedade, que reconhece de utilidade pública o Instituto Social Cultura Vila Nova, ICVN, com pareceres favoráveis. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia, informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, o projeto de lei ordinária 199/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui a gratificação de membros designado para compor a comissão de concurso público no processo seletivo simplificado. Uma questão regimental, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, tendo em vista que este projeto já é de conhecimento, passou por todas as comissões, eu solicito a Vossa Excelência a não leitura dos pareceres. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Requerimento do vereador Odir em discussão. Não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis da comissão. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado o projeto. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno.
Requerimento 379/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, prioridade de deliberação do projeto de lei ordinária 148/2019. Sala das Comissões, parlamentar, vereador Richard Harris. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação, está aprovado o requerimento do vereador Richard. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 148/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 2º do inciso 1º do artigo 4º, do artigo 10º, do parágrafo 2º, do artigo 16 da Lei número 7.554, de 13 de novembro de 2013, que institui Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Joinville, Fundo Municipal para a Promoção da Igualdade Racial. Questão de ordem, vereador Jaime Evaristo. Pedir a dispensa da leitura dos pareceres. Senhor presidente, o nosso requerimento é para que suspenda aí os pareceres que já foi amplamente discutido nas comissões. Obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Jaime. Não havendo em votação, está aprovado o requerimento. Em discussão, os pareceres. Vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores e senhores vereadores e senhoras vereadoras. Quero dizer, senhor presidente, que este projeto de lei ordinária 148, que veio do Executivo, vereador Rodrigo Facchini, que trata de algumas mudanças no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial em Joinville. Passaram pelas comissões e nós fizemos uma reunião extraordinária a pedido do eminente vereador Roque, que faz parte da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, onde fizemos todo um acompanhamento, senhores vereadores, porque entendemos que a inclusão social, principalmente daquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que elas precisam e que nós, enquanto agentes políticos, portanto, agentes públicos, devemos nos ater. E principalmente também, vereadora Tânia, haja visto aqui os comentários e as reclamações feitas pela mãe Jacila, quando esteve aqui nesta casa, com relação à falta de apoio do Executivo Municipal para promover a Semana da Consciência Negra. E é nesta semana, vereador Iracema, sei que a senhora acolhe muitos haitianos, e os haitianos, na sua grande maioria, angolanos, são pretos, pardos, mas a senhora não olha a cor da pele. Nós não devemos escolher as pessoas e não devemos ver nas pessoas pela forma da pele, da cor, mas nós devemos ver as pessoas pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de agir. E aqui, vereador, esse projeto, encaminhado pelo Executivo, tem que elogiar, porque ele vem contemplar aquilo que tanto as classes menos favorecidas, principalmente os negros, a cultura negra, que tem que ter um destaque até maior nas escolas, e aliás a Casa da Vó Joaquina
ele tem pessoas extraordinárias, vereador Roque, que tem um conhecimento profundo sobre as matrizes africanas, sobre a importância que teve os africanos para o desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso país. No entanto, nós vimos que há, vereador Jaime, ainda uma discriminação. Mas também nós temos que observar que, às vezes, a discriminação não parte só do branco com o preto. Às vezes o próprio preto discrimina o próprio preto, o negro, não é verdade? Então, essa discriminação está dentro de nós, porque o branco também discrimina o branco. O branco discrimina o branco discrimina o negro discrimina o negro discrimina o branco, e assim vai. Não importa a cor da pele, o importante é aquilo, vereador Iracema, de bom que nós fizemos. Então, portanto, todos têm sangue vermelho, não tem sangue preto, não tem sangue, às vezes branco até pode, uma corzinha menos. Senhor presidente, na qualidade de presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, quero parabenizar ao vereador Pelé, ao vereador Rodrigo Facchini, ao vereador Roque e ao vereador Mauricinho, aonde fizemos um grande debate, e o professor Roque, tenho que confessar aqui, que deu uma grande contribuição para uma análise mais profunda deste projeto de lei. Então, obrigado, parabéns, e valeu a discussão na nossa comissão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Continua em discussão os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado os pareceres. Em discussão o projeto. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado por unanimidade. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime ordinário de sua redação final, o projeto de lei ordinária 60/2019, de autoria do vereador Adilson Girardi, do Solidariedade, que institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar, no município de Joinville, e da outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 211/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alteração da cláusula segunda do termo de permissão de uso da autorização pela Lei 8.142, de dezembro de 2015. Uma questão regimental, vereador Jaime Evaristo, para que possa pedir a dispensa da leitura de dois pareceres. Dois projetos. Um minutinho, vereador Jaime. O nosso requerimento é para que seja suspensa aí a leitura dos pareceres dos dois projetos, que é o 211, né, barra 2019, e também o projeto 223, barra 2019, senhor presidente.
Requerimento do vereador Jaime Evaristo em discussão. Não havendo em votação, está aprovado. Queremos registrar a presença do nosso sempre Nelson, sempre presidente do Conde, né? Obrigado, Nelson, pela sua presença. Seja muito bem-vindo, também como assessor do nosso deputado federal, Rodrigo Coelho. Enfim, mais alguns amigos, colegas que nos acompanham pelo plenário nessa casa, a sessão da Câmara de Vereadores. Em discussão, os pareceres favoráveis das comissões. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão, conforme o interstício de uma sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 223, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal o aditivo de permissão de uso outorgado na Associação Diocesana de Promoção Social, a ADPROS, acordo com a lei número 8.143, de dezembro de 2015. Como já foi pedido a dispensa da leitura dos pareceres, em discussão o parecer, não havendo em votação, aqueles que concordarem permanecer como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Em discussão o projeto. Não havendo em discussão o projeto, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão, com o interstício de uma sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, o projeto de lei ordinária número 207/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que dispõe sobre a proibição da interrupção dos serviços de fornecimento de água e energia elétrica nos dias e horário em que especifica. Solicito, nesse caso, são 4 projetos com pareceres contrários e, como já foi bem discutido, também a gente vai pedir, então, para o vereador Odir Nunes fazer a dispensa, pedir a requerimento à dispensa da leitura dos pareceres. Senhor presidente, requeiro a dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei ordinária 207/2017, do eminente vereador Rodrigo Coelho, do PSB. Da mesma forma, senhor presidente, ao projeto de lei ordinária 306/2017, também do eminente vereador e hoje deputado Rodrigo Coelho. Também a dispensa da leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 202/2018, do eminente vereador e suplente do PMDB nesta casa, Henrique Dickmann. Da mesma forma, solicito a dispensa da leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária 120/2019, do eminente vereador, grande líder da região sul, Wilson Correia, que dispõe sobre a utilização de avisos sonoros. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Em discussão, requerimento do vereador Odir. Não havendo em votação requerimento, está aprovado. É o contrário. Foi pedido, então, a dispensa da leitura dos pareceres. Deu para compreender, né? Só o parecer de legislação. Fosse o mérito, aí era necessário ler. Em discussão, parecer contrário.
Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Aprovado. Parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Pode ser, assessor do vereador Roque Matei. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de ordinário, projeto de lei ordinária 306/2007, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que obriga o Hospital Público-Privado comunicar com a Secretaria de Assistência Social, município, sobre atendimento realizado em unidade de pronto atendimento de casos de pessoas idosas vítimas de agressão física. Já foi pedida a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, os parecer contrário. O parecer. Não havendo em votação, o parecer, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Registramos a presença do Cromácio, também, do PSDB da cidade de Joinville. Seja muito bem-vindo. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 2002-2018, de autoria do vereador Henrique Deckmann, do MDB, que estabelece obrigatoriedade de acompanhamento de profissionais de odontologia na unidades de terapia intensiva, na UTI, do setor da oncologia para pacientes internados, do hospital público e privado, do município de Joinville. Como já foi pedida a dispensa da leitura dos pareceres, em discussão o parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 120 de 2019, de autoria do vereador Luiz Correia, do PSC, que dispõe sobre a utilização de avisos sonoro ou vibratórios para o atendimento de pessoas com deficiência visual e de aviso vibratório para o atendimento de pessoas com deficiência auditiva. Também foi pedido a dispensa da leitura do parecer. Em discussão, o parecer contrário. Vereador Lewis, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, distinto público aqui presente, o secretário Raulino, Cromácio e demais pessoas, também os profissionais de Libras. A verdade, vereador Rodrigo Facchini, o que acontece é que os deficientes visuais e auditivos, eles têm dificuldades naturais, né, pelas suas deficiências, para serem atendidos. Quando não estão acompanhados
ou quando os órgãos públicos, ou até mesmo privado, vereador Odir, não utiliza desses mecanismos. Porque, por óbvio, né, o que não escuta, o que não vê, naturalmente tem uma dependência de outra pessoa quando não é adotado esses mecanismos. Naturalmente que esses instrumentos, eles vão facilitar o atendimento, seja do deficiente auditivo, que naturalmente, às vezes, vereador Richard, ele não tem a visão do campo absoluto de onde vai ser atendido, e não tem aquele painel que estabelece a chamada por senha. Então, ele depende, naturalmente, de fazer a leitura labial. Dependendo do local onde ele fica esperando, ele fica à mercê de uma outra pessoa que o entenda nessa condição e diga, ó, né? Ele vai fazer algum sinal. Vereadora Tânia, está avisado que o número 20, hipoteticamente, está sendo chamado e é deste deficiente auditivo. Da mesma forma, se não tiver um sinal sonoro, o uso, né, de uma estrutura de som, o cego, deficiente visual, também terá dificuldade, vereador Jordão, vereador Jaime, para ser atendido. Cromácio. É óbvio, esse projeto, como tantos outros, tem visto de origem, porque vai demandar, sobretudo, por parte dos setores, departamentos públicos, de se adaptarem e terem que adquirirem esses instrumentos para, naturalmente, obedecerem à lei. E a gente, naturalmente, lamenta que muitas vezes boas iniciativas acabam sendo arquivadas pelas comissões, porque demandam um custo, vereador Iracema. Muitas vezes o custo é pequeno, como um projeto que eu tinha aqui, que era colocar um aviso nas escolas, não é, para um determinado assunto, e mesmo assim a comissão entendeu que era um custo. Pode ser até um custo irrisório. Como fica às vezes comprometido a carteirinha para ser confeccionada para o autista, para a família do autista. Tem custo de confecção. E esta carteirinha ajudaria aí muito, sobretudo a família do autista, porque ele não precisaria mais ficar na fila comum, com todas as dificuldades que tem alguém que tem o transtorno do espectro autista, de ficar numa fila, seja uma criança, um adolescente, um adulto. A gente sabe, a questão comportamental do universo do autista, ele é diferenciado. E a carteirinha ajudaria muito. Mas se você coloca esse projeto aqui, o projeto já nasce morto, porque tem o custo da confecção. Em se tratando do projeto que entramos aqui para a confecção da carteirinha, já é lei no Estado. Então, por óbvio, não precisamos fazer a confecção da carteirinha via a lei municipal, porque já se enquadra no perímetro de todo o Estado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Liu. Agora o vereador Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, saudar o público presente, o amigo secretário Raulino,
Aqui quero fazer uma referência muito especial, Raulino, a você, em relação à Feira do Floresta, tem sido sempre um grande parceiro, né, junto com toda a sua equipe, preciso aqui fazer essa referência. Saudar o Cromácio, o Nelson, particular amigo, enfim, a todos que participam dessa sessão. Colegas vereadores, eu quero fazer aqui um registro em relação, inclusive, ao meu posicionamento, vereador Lewis Correia, que participo da Comissão de Legislação, e a gente seguiu aqui, então, um parecer, né, do corpo jurídico, do informe técnico 07. Mas eu reconheço a importância desse projeto, até porque penso que o poder público precisa dar exemplo. É o poder público, através, né, das suas ações, através de uma demonstração clara, que consegue, inclusive, disciplinar, e eu diria, dar exemplo a toda uma sociedade. E nós sabemos, vereador Lewis Correia, que o quanto seria importante, e não é um bicho de sete cabeças, é fácil, né, o executivo se adaptar, nem que seja, vereadora Tânia, de forma piloto, né? Busca lá um atendimento, seja no Hospital São José, seja numa unidade de saúde, ou seja no PA 24 horas, um projeto piloto para que a gente possa experimentar a sugestão dada através desse projeto de lei oriundo do vereador, do gabinete, do mandato do vereador Lewis Correia. Ou seja, nós não podemos aprovar aqui na Câmara, porém o Executivo pode fazer, porque é de iniciativa do Executivo Municipal, seja através do prefeito, seja através do secretário da Saúde, da Secretaria da Saúde. Penso que a ideia é extremamente pertinente, vereador Lewis. Agora, preciso aqui também fazer um registro. Há não muito tempo atrás, nós aprovamos um projeto de minha autoria que trazia a obrigatoriedade da sinalização sonora em alguns semáforos da nossa cidade. Aprovamos aqui, aprovamos essa lei. Me diga se existe um na nossa cidade, um só. Ou seja, lamentavelmente, mais uma vez, o Executivo passa a desperceber os nossos trabalhos aqui na Câmara de Vereadores. Não cumpre a lei que nós aprovamos. Aliás, colegas vereadores, nós aprovamos esse projeto e aqui dessa tribuna fizemos discursos da importância, Nelson, de um olhar atento à pessoa com deficiência, nesse caso específico, a pessoa com deficiência visual. Eu lembro que esse projeto veio a pedido do Paulo, o Paulo da Agidev, que esteve conosco em tantas as lutas. Mas hoje, lamentavelmente, a Prefeitura não dá ouvidos a esse projeto, a essa lei que foi aprovado por esta casa. Eu lembro bem dos discursos dos colegas vereadores. Dar autonomia ao deficiente visual, dar segurança ao deficiente visual, dar a liberdade de ir e vir ao deficiente visual. Aprovamos a lei, sim. O prefeito homologou, porém não tem um só semáforo em nossa cidade com esse dispositivo atendendo a pessoa com deficiência visual. Então, colegas, não adianta nós aqui prepararmos homenagens, não adianta nós aqui fazermos discursos bonitos, não adianta nós aqui, propagarmos a importância se na hora da efetivação a gente não cobra do Executivo. A gente percebe que poucos estão dando ouvidos ao que eu aqui estou falando, mas é muito sério, porque nós temos a responsabilidade de deixar um legado a essa cidade. E, lamentavelmente, o Executivo não está nem aí para nós. Obrigado, senhor presidente. Aliás, não está nem... Aliás, o Executivo não está nem aí para o projeto de lei ou para a lei que aqui foi aprovada por cada um de nós, mas quem paga por isso, nesse caso, é a pessoa com deficiência visual. Nelson, foram feitas algumas
ações, né? A GIDEV fez, inclusive, treinamento com os colegas vereadores, né? Uma caminhada acessível, enfim, eu não lembro agora o nome que foi dado, né? Andamos de cadeira de roda, andamos com faixa nos olhos, com os olhos vendados, andamos com peso na perna, não adiantou de nada, não adiantou de nada, porque nós não somos capazes de cobrar do Executivo a efetivação desta lei. Então, Nelson, você, presidente do Conde, sabe, nos chame a atenção, nós precisamos deixar um legado a essa cidade, essa é a nossa responsabilidade. Colegas vereadores, vamos propor a prorrogação da sessão, tendo em vista que tem mais vereadores inscritos. Em discussão, a prorrogação da sessão, não havendo em votação. O vereador Ana Rita é contra. Antes de seguirmos, vereador Odir, já vou passar a palavra para o senhor numa questão regimental, vereador Richard. Senhor presidente, eu quero convocar a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para amanhã às 16h30, discutirmos o projeto 198/2019 e o projeto 193/2019. Amanhã, na Sala das Comissões, às 16h30. Obrigado, presidente. Vereador Odir, por 5 minutos. Ainda, colegas vereadores, vereador Odir, só um minutinho. Nós ainda temos 3 projetos que é necessário que seja votado a segunda votação. São 2 projetos a pedido do Executivo que são suplementação de recurso. É necessário que seja votado ainda no dia de hoje. Com a palavra, vereador Odir. Senhor presidente, senhores vereadores, nós acabamos de falar há minutos atrás, Nelson, da importância de nós, vereador Fábio, trabalharmos a inclusão social. Gostaria, vereador Lewilson, de parabenizar Vossa Excelência por este projeto. Projeto este que teve designado como relator na Comissão de Legislação e Justiça, o vereador, meu caro amigo Cromácio, presidente, sempre presidente do nosso PSDB, do vereador Jordão. Evidentemente que o vereador Jordão, na sua sapiência, deu um parecer, acompanhou o parecer dos nossos técnicos da casa. Por quê? Vereador Iracema, porque na Comissão de Legislação e Justiça se analisa o projeto à luz da lei. À luz da lei deve ser feita assim, e assim o vereador do meu partido se comportou e deu o parecer contrário. Evidentemente que cabe a este egrégio plenário derrubar o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, como já foi feito muitos aqui, projetos, porque, e aí para a Comissão de Mérito, porque nós entendemos, vereador Lewilson, que este projeto tem um mérito, vereador James, enorme, até sofre as pessoas uma discriminação, porque muitas vezes eles têm a deficiência de surdez, a deficiência de visão, e alguns têm outras deficiências que uma coisinha implementada pelo poder público, que não significa um acréscimo enorme de recursos, se promove o bem-estar das pessoas. E este é o projeto que tem no seu bojo, vereador Facchini, a importância da inclusão social.
Agora, quando uma pessoa vai no banco, ele que é cego, surdo, não tem, muitas vezes, a oportunidade de ter alguém junto consigo, até porque nós criamos, principalmente nos deficientes físicos, esta consciência em eles próprios, de andarem sozinhos, de percorrerem sozinhos, de não serem chamados de dependentes. Eles têm um orgulho disso. Vereador Facchini. E aí eu quero pedir para vocês, deem a oportunidade de nós discutirmos isso na comissão de mérito. Portanto, peço aos senhores vereadores que tenham uma consciência, porque talvez nós na família não temos um deficiente com surdez, com visão, mas nós temos que nos colocar no lugar daquelas pessoas que têm essa deficiência. Então, portanto, eu quero aqui, vereador Lewilson, pedir que nós rejeitamos o parecer muito bem dado, tecnicamente, pelo meu vereador, Jordão, mas possamos discutir no mérito. Vereador Lewilson, como faz parte da base governista, eu acho que talvez Vossa Excelência poderia convencê-los muito mais do que eu, para que eles tivessem a consciência de a gente discutir isso no mérito. Portanto, que a gente votasse contra o parecer da comissão. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo em votação parecer contrário. Quem for favorável permaneça como está. O contrário se manifesta. Está aprovado o parecer contrário. Está aprovado o parecer contrário. Em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em segundo turno de discussão e votação, em sua redação final, o projeto de lei complementar número 33, 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 64 do anexo 6º da Lei Complementar 470, de 9 de janeiro de 2017, redefiniu e instituir, respectivamente, instrumento de controle urbanístico, estruturação, ordenamento territorial no município de Joinville, partes integrantes do plano diretor, desenvolvimento sustentável do município de Joinville. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue o autógrafo de lei ou sanção ou veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Tem 10 ainda? Em segundo turno de discussão e votação, vereador Iracema, mais um minuto. Sua votação em sua redação final do projeto de lei ordinária número 184/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui no município organização do Programa Residencial da Saúde, disciplina o pagamento de bolsa estudo residente e da outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue o autógrafo de lei da sanção ou veto do prefeito municipal, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, para a sessão ordinária ser realizada em 26 de novembro, terça-feira, 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.